Olá! Estamos de volta com mais um O que é o Espiritismo. Antes, porém, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. O que é o Espiritismo pelo canal Onda Espírita, mais uma vez. O convite para vocês conhecerem o canal filantrópico. Muitas coisas lá. O objetivo é levar o conhecimento da doutrina espírita para todos, numa linguagem simples e pedagógica. Temos música, entrevistas, leituras, estudo de livros, minutos com o Espiritismo, o que é o Espiritismo? Venha conhecer, vale a pena. E nós estamos no 28, vídeo 28. E nós vamos averiguar junto a questão que ficou lá em cima do outro vídeo, que foi: Kardec diz, o cético, vamos resumir, está falando com ele sobre o que as ideias de espírita moderna. Ele está questionando com o nosso querido Kardec, ele está perguntando. E uma dessas questões que ficou do vídeo passado foi o quê? Que Kardec, dando um resumo na finalização da conversa, diz assim para ele: seria o reflexo, porque ele estava explicando todo o lado material que foram buscar as manifestações, para dizer que poderia ser tudo uma fraude, vamos ser sinceros, né, nessa colocação. Ele disse assim para o cético: será que todas essas situações, que ele também teve muitas dúvidas antes dele assumir o papel de ser o codificador, aonde na finalização dos seus trabalhos veio a doutrina espírita, ele diz: seria o reflexo da pessoa ou das pessoas presentes sobre todo aquele alvoroço que tinha ruídos, que tinha aquele sarau, aonde tinha cestas, aonde tinha as mesas indo para a direita, para a esquerda, subindo, descendo, caindo, e eram, como diz o nosso interiorando, um forfé. Aí Kardec continua afirmando a pergunta: seria reflexo da pessoa ou das pessoas presentes? Aí ele disse assim, Kardec: assim se julgou no começo, no início, onde acabei de dizer todo esse forfé que acontecia. Como disse antes, só a experiência poderia pronunciar-se. Ela demonstrou por provas irrecusáveis que em muitas circunstâncias, a completa independência da inteligência que se manifesta. Ela não pertencia ao objeto e nem à pessoa. Então, mesmo diante daquele forfé material que eles falavam que eram as manifestações, eles começaram a perceber que lá nos nossos vídeos anteriores, eu convido a vocês a conhecer, nós falamos sobre as cestas, que tinha cestinhas, nós falamos sobre o ruído, nós falamos sobre tudo isso. Então, aí é isso que ele coloca, que ele, Allan Kardec, se aprofundou em toda essa situação, porque ele começou a verificar que não era dos objetos, não havia nada ali que poderia provar que seriam os objetos ou as pessoas. É isso que o Kardec diz ao cético, que ele continua. Quem era então? Ele começou a fazer as perguntas já para o cético. Ela própria disse: a experiência que, através dos estudos, da observação, dos conhecimentos e até do uso da mediunidade, que também não era, como já foi falado, coisa inventada pelo Kardec, que já existia, eles conseguiram observar que estas manifestações, elas pertenciam a seres incorpóreos chamados espíritos. Para vocês verem. Por quê? Vamos continuar. A ideia dos espíritos não nasceu do cérebro de ninguém, diz Kardec, mas nos foi dada pelos espíritos mesmos. E tudo o que soubemos depois a seu respeito foi-nos por eles o quê? Revelados e ensinados. Revelada a existência dos mesmos, ou seja, dos espíritos, continua Kardec, é estabelecidos os meios de nos comunicarmos com eles.
Pode-se entreter conversações seguintes e obter informações sobre a natureza dos seus seres, as suas condições, de sua existência, o seu papel no mundo invisível. E é interessante ele colocar isso, porque diante das mesas, diante do que aconteceu, o que chamou a atenção a Kardec foram as respostas inteligentes, por isso que ele falou. Atrás de uma causa inteligente é um efeito inteligente. Então, o que acontece? Quando às vezes você se reuniu, isso nós já dissemos isso em vídeos passados, tinha umas pessoas nas mesas, eles falavam assim, confirma comigo, são 3 mulheres e 3 homens? Uma batida para sim e 2 para não. E era verdade. Peraí, tá tendo uma resposta. Foi aí que começou as ideias, que não era uma imaginação, não era vultos, não era uma coisa alienada, que quantas pessoas foram até, digamos assim, internadas naquela louca, que via os vultos para lá e para cá. Não, começou a ter respostas inteligentes, e Allan Kardec foi aprofundando cada vez mais. Tá aí a codificação. Aí Kardec faz uma analogia ao cético que merece uma reflexão sobre nós, que eu achei interessante. Merece sim essa reflexão. Ele diz assim, se pudéssemos interrogar os seres infinitamente pequenos, quantas coisas curiosas não ficaríamos sabendo sobre eles? Interessante, não é? Se foi descoberto os seres pequeninos, por que não ele descobrindo os espíritos que nós temos a facilidade de conversar? É isso que ele quis fazer. Quanta coisa boa! E essa oportunidade que nós estamos tendo agora de conversar com os espíritos, deles trazerem os ensinamentos para nós. Aí ele diz, os espíritos estão aí nos trazendo ensinamentos até o que? Do mundo pequenino. Do mundo infinitamente pequeno. Tem um livro chamado Evolução nos Dois Mundos, que foi psicografado por Chico Xavier através do espírito de André Luiz, que nos traz isso. É o espírito do André Luiz trazendo uma explicação da evolução do nosso mundo material, evolução em 2 mundos, o mundo espiritual. E ele fala desses seres infinitamente pequenos. E eles, os espíritos, puderam trazer para nós. Vale a pena, fica a dica aí para quem quiser ler. Aí ele diz um exemplo maravilhoso. Então ele diz o seguinte, que eu achei bacana para dividir com vocês. Antes de descobrir a América, vamos dizer assim, se fosse colocado um fio entre a Europa, ele fala um fio elétrico, onde pudesse haver uma comunicação e atravessar o Oceano Atlântico, vamos imaginando comigo, atravessando o Oceano Atlântico, um fio de ferro onde poderia ter comunicações. Olha o que ele diz. E como é que se sentiriam os europeus antes da conquista, né? Porque o nosso país, as Américas, elas não foram descobertas. Elas foram descobertas pelos nativos. Elas foram conquistadas pelos europeus. Como é que seria os europeus ter a sensação de que existiam outros seres aqui no Atlântico? Será que eles não ficariam curiosos em ter e sabendo que poderiam ter esse contato através desse fio, de saber como eles viviam, qual era o seu modo de vida, qual é a sua linguagem, o que eles comiam, o que eles faziam, sem nunca ter visto eles e sem nem imaginar como eles seriam? Ele faz essa analogia, eu achei interessante, é um comparativo, que ele diz, esse exemplo usa um comparativo com a relação do mundo invisível, as manifestações materiais, elas foram o quê? Os sinais e meios de aviso que nos conduziram à comunicação, mais o quê? Regulares e mais seguidas com os espíritos. Foi essa busca dele, esse conhecimento aprofundado, faz com que nós vamos ter essa comunicação com mais facilidade, como esse fio. Então, a maneira que eles queriam descobrir o que tinha aqui, eles haviam que uma comunicação. É a mesma coisa que ele está dizendo. É interessante, é um fio. Chico Xavier diz que o telefone sempre toca de lá para cá, não daqui para lá. É eles que vêm nos comunicarmos. E nós podemos ter essa facilidade, por que não? E olhe lá, o aperfeiçoamento foi acontecendo, deixando as batidas, as cestas e as manifestações através da escrita, tendo como um instrumento a comunicação
por meio dos médios, que veio a psicografia, a psicofonia. Começou com a batida, começou com aquelas cestas, depois foram o quê? Esse aperfeiçoamento também vai se aperfeiçoando as perguntas, as respostas, os ensinamentos. Foi o que Kardec fez, foi profundo, foi assim a fundo, foi buscando perguntas que pudesse interessar a humanidade, que pudesse trazer algo de útil para a humanidade. Era esse o objetivo de Kardec e foi feito. Com muito trabalho entre ele, a Gabriela e toda uma equipe ali junto a ele. Aí vem a pergunta que não quer calar. Kardec continua. Quem eram os habitantes deste mundo? Seres à parte, estranhos à humanidade? Eles poderiam ser bons ou maus, ele está dizendo, em relação a essa comunicação da Europa por esse fio imaginário à América. Ali teria seres bons e seres maus. Seres que poderiam aproveitar esse fio para o seu próprio eu, para a sua própria conquista. Outros iriam usar essa comunicação que não se viu com maledicência. Outros com bondade. Então ele diz que a experiência em relação ao espiritismo respondeu para eles a mesma coisa. Então ele fala assim: os habitantes das Américas, no contato com os europeus através de um fio elétrico, uns tinham dito boas coisas, outros maledicências, outros totalmente fora, vamos dizer assim, do contexto. Então a conclusão que chegou que entre esses seres que a Europa não conhecia, assim como na Europa também, existiam os bons e existiam os maus. Então ele diz, foi o que aconteceu com os espíritos. Foi assim que se reconheceu entre eles todos os graus de bondade e malvadez do saber e da ignorância. Aí ele diz, cabe à nossa prudência, a cada contato, distinguir o que é bom e o que não é nesses contatos com o plano espiritual e com os espíritos. Foi o que ele coloca. E isso, essas relações para conosco, ela é de suma importância. Mas nós também temos que ter essa prudência. E aí ele coloca algumas observações que eu achei maravilhosa, em que nós, nesse contato com o invisível, podemos ter. Qual é? Observar as qualidades morais do espírito. A sua natureza, o seu estado fisiológico. Por que diz estado fisiológico? Porque quando nós passamos da nossa encarnação, nós levamos aquilo que nós temos aqui. O que é o que nós temos? Não é casa, não é carro, não, é toda a nossa vivência. É como se nós fizéssemos uma nossa malinha da nossa moral, das nossas virtudes, das nossas qualidades, dos nossos defeitos, dos nossos erros, dos nossos acertos, colocasse na malinha e partisse. Isso que acontece. Então, é o estado moral e o estado fisiológico. Muitas vezes a gente chega lá ainda com digamos assim, vamos falar assim, com aquela sensação digamos assim, da causa e o efeito que nos levou à morte. Então, isso é uma experiência. Então, às vezes, uma pessoa que levou um tiro, ela às vezes se manifesta sentindo as dores do tiro, sentindo aquela sensação. Então, são várias situações que ele coloca. Uns são felizes, outros não são. Outros têm a bondade, outros têm a maledicência. Então, ele coloca, não são seres à parte. Isso que eu achei interessante, que é o que o Kardec colocou. Não são de natureza excepcionais, e sim almas daqueles que já viveram na Terra. Olha que legal. Deixam seu corpo na Terra, morrem e povoam o espaço. Que bacana, né? Nos cercam, nos acotovelam e sem cessar. Eles estão sempre entre nós, foi o que ele coloca.
E esses espíritos reconhecem muito os seus parentes, reconhecem os seus amigos, que às vezes não são dos seus consanguíneos, mas já viveram com eles em outras vidas. Às vezes reconhece um patrão, reconhece um amigo de escola, reconhece um amigo de trabalho, uma pessoa que trabalha com ele na seara ou na sua parte religiosa, o padre. Então, o advogado que ajudou ele, o médico que salvou ele em algumas situações. Então, esse encontro significa que esses espíritos já viveram com nós, apenas estão na parte invisível. Então, existe um mundo invisível além do nosso. É isso que Kardec explica. Então, ele diz que essas pessoas, elas podem nos acompanhar ou não nos acompanhar em todas as fases da nossa existência, do além-túmulo também. Então, desde o instante que abandona o corpo e observa a sua situação, segundo o gênero da morte, é o modo pelo qual viveram na Terra. Não são seres abstratos, Kardec coloca. Não são imateriais no sentido absoluto da palavra. Esses espíritos possuem um invólucro. Quando a gente aparece lá, o nosso corpo morre, mas nós temos um invólucro. Paulo de Tarso chamava-se como um corpo semimaterial, sutil. E esse corpo é chamado de perispírito, que nós vamos falar sobre o perispírito no nosso próximo encontro. Por ora, muito obrigada pela atenção de vocês. Que Jesus, na sua infinita bondade, possa envolvê-los no seu amor e até o próximo encontro. Que Jesus esteja conosco, agora e sempre. Que assim seja.